implantar corredor de ônibus não é tão simples assim. Implantar a ciclovia não é tão simples assim. Criar modais que possam trazer agilidade, fluidez no trânsito, conceitualmente me parece fácil, mas a implantação ela depende de uma série de requisitos. Eu faço aqui um testemunho de uma experiência que a gente teve, de tantas que nós estamos tendo oportunidade nesse momento, lá à frente do cargo de diretor, para dar um exemplo muito claro, que é a cidade de Natal. Natal é sede de um dos Jogos da Copa de 2014. É uma cidade que não teve um crescimento planejado, mas, no entanto, com um fomento turístico, com uma série de fatores, virou uma cidade de médio porte. Hoje nós devemos ter algo em torno de 600 mil habitantes em Natal. Mas a realidade de Natal não é muito diferente da nossa realidade. Há uma zona de interesse no centro e os bairros são distribuídos de norte a sul da cidade. Pois bem, nós tivemos 5 reuniões com Natal para conseguir colocar na cabeça dos técnicos de que temos que prestigiar e privilegiar o sistema de transporte coletivo urbano. Nós criamos diretrizes muito claras para os investimentos em mobilidade na Copa do Mundo, e que hoje são as diretrizes que servem para os investimentos em mobilidade no Brasil. E apenas a cidade de Natal, num primeiro momento, chegava com os projetos exclusivamente de viário. É fazer um viaduto, é criar uma trincheira, fazer uma ponte. E o argumento deles era muito claro. Olha, se nós vamos aumentar a velocidade do viário, certamente nós estamos aumentando a velocidade do transporte público coletivo. É claro, mas não é 100% correto, né? O momento que nós temos condições de priorizar o sistema de transporte público coletivo é no momento que eu claramente tenho o meu carro e eu vou optar pelo sistema de transporte público coletivo. Ele não pode ser concorrente do viário. E se eu aumento a fluidez de todo o trânsito, eu estou aumentando a fluidez do ônibus, mas também aumento a fluidez do meu veículo. E aí a concorrência fica injusta, né? Se eu tenho condições de ir com o meu carro até o trabalho, certamente, pelo mesmo tempo, eu não irei pegar um transporte coletivo. Se é bom ou se é ruim, mas fica o exemplo muito claro do quê? Primeiro, de que os gestores estão tendo dificuldade de entender esse processo. Segundo, de que para que os gestores... Primeiro, os gestores têm dificuldade e precisam absorver esse processo enquanto política pública de governo, né? Eu quero priorizar o transporte público coletivo, eu quero priorizar os outros modais de transporte para que tenha alternativa para a sociedade. Segundo, não basta a conscientização do gestor, né? A conscientização da sociedade. Eu costumo dizer que ninguém é forçado a pegar o ônibus em detrimento do seu sistema habitual de transporte. Ninguém vai me fazer pegar um ônibus se eu tenho o meu veículo, trabalho, pago ele, tenho condições, né? E aí, o que fazer, né? Aí é que entra, eu acho, o objeto do interesse, né, desta Câmara Municipal, manifestado pelo requerimento do vereador Vanderlei. Como proceder? O que fazer para que nós possamos ter uma implementação segura, uma solução técnica viável e, principalmente, que a sociedade absorva isso como sendo o meio alternativo que tem para resolver o problema de mobilidade. Então, esse é o que está posto, né? Eu, obviamente, não sou nem mais, nem menos do que nenhum dos senhores que estão aqui, em especial os técnicos que compõem o planejamento e o nosso serviço de trânsito e transporte de Blumenau. Agora, eu tenho condições de lhes dar alguns exemplos que podem, de repente, servir como parâmetros, ou para fazer, ou para não fazer com o que está posto aí no Brasil. Manaus. Manaus saiu de um sistema de transporte de BRT, que é um avanço do sistema de corredor de ônibus, é aquilo que Curitiba nos ensinou a fazer, depois levaram os técnicos de Curitiba, o Jaime Lerner foi a Bogotá e fizeram lá o melhor melhor rede de BRTs do mundo na atualidade. Então, Curitiba é um bom exemplo de como implementar um sistema de transporte público coletivo, né? Manaus tinha um sistema de BRT, né? Aí, na solicitação deles para
os investimentos da Copa do Mundo, eles disseram, olha, não queremos mais BRT porque é um sistema que não funciona aqui na nossa cidade. Mas como não funciona? Nós queremos colocar um monotrilho. Monotrilho, que é um monorail, é um sistema existente em vários lugares, principalmente do Oriente, muito bem divulgado no Japão, na Alemanha, temos no Canadá e temos em parte da Europa. Que nada mais é, assim, de forma bem simplista, é um sistema de metrô sob trilhos, né? Em vez de ser subterrâneo, algo em torno de 20 metros de altura, e por ali passa um sistema de monotrilho. E por que sair do BRT e partir para o monotrilho, que tem em torno de 10 vezes maior o custo de implantação? Aí nós fomos identificando a situação de Manaus, que serve como exemplo, para chegar e dizer o seguinte, não faltou boa vontade política, faltaram os detalhes, e esses detalhes, tanto técnicos quanto do ponto de vista de sociedade, que inviabilizaram o sistema de BRT em Manaus. Lá a demanda é muito clara, passa por um centro urbano histórico, um centro histórico de Manaus, que é onde nasceu a cidade, onde existem as zonas de interesses comerciais, e a extensão vai até uma nova cidade de Manaus, que é onde tem as indústrias, tem toda aquela zona franca que nós somos acostumados a ouvir. E aí, o que fica de lição de Manaus, por exemplo? De que não é o modal que vai solucionar o caso. É a forma com que se implanta, a forma com que se envolve a sociedade e a forma com que faz disso o interesse para a coletividade. Algumas questões que a gente se preocupa enquanto técnico na implementação dos corredores de ônibus em Blumenau.